Graças povo de Deus, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui no aplicativo do YouTube, no seu celular, abre, você vem aqui ó, na lupinha e vai procurar por esse primeiro nome aqui ó, vai escrever aqui, Pastor Tiago Salomão, se inscreve aí na lupa, rola um pouquinho aqui para baixo, você vai ver, Pastor Tiago Salomão, clica aqui, vem aqui ó, inscrever-se e depois vem para ativar o sininho de notificação, coloque em todas e aqui você vai ter, né, um acervo com todos os nossos vídeos que são gravados, né, na nossa igreja, aqui ao vivo, todas as lives que a gente já fez, né, no decorrer do tempo aqui do nosso canal, né? E tem toda a playlist, né? Temos várias playlists aqui com ministrações e mensagens para abençoar a sua vida e abençoar a sua casa. Então, aproveite aí, assista os nossos vídeos e agora eu te convido a assistir o próximo vídeo do nosso canal aqui. Fica com Deus. Nesta noite, aleluia. Pai, aqui está o teu servo, Pai amado e querido Deus, meu Senhor, que eu mandei a mensagem, Pai, na quinta-feira para ele, na quarta-feira para ele, Pai. E ele me disse, Pai amado e querido Deus, que não ia fugir, Pai amado e querido Deus. E aqui está o teu filho, Pai, nesta noite, Pai. Pai, como o Senhor tem achado graça no teu filho, Pai amado e querido Deus, que ele tem ministrado na simplicidade, mas o Senhor tem se revelado profundamente, Pai, aos nossos corações, Pai, através da vida do teu filho. É o que eu te peço nesta noite, Pai, que o Senhor possa se revelar, Pai, nos mínimos detalhes, Pai, Pai, e que possamos ouvir e sermos orientados pela tua palavra, Pai, falada através do teu filho, Pai, nesta noite. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos. Oramos e abençoamos mais uma vez a vida do teu filho. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Mas o Senhor veio. Amém. Conforme o bispo falou, realmente eu falei e repito, eu não corro, eu deixei pela vontade de Deus, como ele já vinha ministrando algo na minha mente, eu já vinha discutindo essa palavra, eu procurei ler alguma coisa sobre, mas gostaria de ter tido mais tempo para trazer ela com mais força, mas isso não depende verdadeiramente de mim, depende da vontade de Deus, né? Como todos que se colocam à disposição do Senhor, tem que entender que somos apenas instrumentos. Não é o que nós queremos falar, mas o que o Senhor deseja falar, né? Então a palavra de hoje que eu vou ministrar, ela está no livro de Gênesis, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Gênesis capítulo 2, 15 ao 17. Capítulo 2, 15 e 17. Assim, uma palavra um tanto quanto curta, mas eu achei ela muito interessante. Cada vez que eu lia e via mais e mais coisas, se eu fosse realmente escrever tudo que vinha à minha mente, ia dar um livro. De certa forma, polêmica, mas o que eu consegui compreender da parte do Senhor revela algo que Ele quer tornar conhecido
assim a palavra. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus colocou o homem no jardim do Éden para que ele cuidasse e guardasse o jardim. Né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Percebam bem essa palavra. Comerás livremente. Eu coloquei algo em parênteses sobre isso que se remete ao seguinte: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Livre arbítrio. O Senhor deu ao homem o livre-arbítrio para comer de toda a árvore do jardim, decidir de qual árvore ele queira comer. Porém, Deus mais adiante fala assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Amém, igreja? Então, o que é que acontece aqui nesse trecho? Na primeira parte, o Senhor dá livremente as árvores para que de todo o fruto ele possa comer, ao bel prazer dele. Mas mais adiante, o Senhor informa que há uma árvore da qual o homem não pode comer, para que ele não venha a morrer. E eu não vou pregar sobre a vertente do pecado do homem, o pecado inicial, da queda, da destruição e todo esse processo, não. Essa segunda parte do versículo eu coloquei assim: renúncia às próprias decisões, entrega total e confiança em Deus, que é único, onisciente, onipresente e onipotente. É o que revela a segunda parte. Deus dá uma ordem para que não coma dessa. Lá em cima ele dá ao homem o direito de escolha. Aqui embaixo ele diz: não coma, é uma ordem, para que você não morra. E como nós já conhecemos a história, o homem desobedeceu e estamos em todo o processo que estamos até o dia de hoje. Né? Lá em Deuteronômios, no capítulo 30, versículo 19 e 20, não precisa procurar, se quiserem anotar para depois ler, tudo bem. Deus fala assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte. Deus propõe a vida e a morte, bênção e maldição. Reparem bem, ele fala lá que de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas dado o conhecimento do bem e do mal, não poderás comer. Então ele diz aqui já em Deuteronômio que tenho proposto a vida e a morte. Entende a similaridade do conteúdo do que Deus está falando aqui nesse momento? Amém, igreja? Amém. Escolhe, pois, a vida, e ele ainda dá essa ordem. Não é uma ordem direta, mas é uma ordem sugestiva. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus sugestiona ao homem entre a escolha que ele dá ao homem pelo livre-arbítrio, para que ele escolha a vida, né? Para que tenha a vida a ele e a descendência dele. Nessa passagem é perceptível que Deus nos conduz ao entendimento de quão boa, perfeita e agradável é a sua vontade, né? Porque a partir do momento que ele sugestiona para a gente, escolha a vida, ele está querendo dizer: olha, eu sugiro a você escolher a vida, vai ser bom. Tenho certeza que no final de tudo isso você vai ver que eu lhe dei a ideia boa. Então cabe ao homem, dentro do livre-arbítrio dele, escolher. Muito embora ele tenha um direcionamento de Deus. Vocês estão entendendo o sentido que eu estou tentando trazer para vocês? Deus dá o livre-arbítrio, ele dá a escolha por direito. Aleluia. Porém, ele lhe sugestiona algo para que você não caia em situação difícil, para que você não pereça. Ele fala sempre aqui, ó:
Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Assim eu vou fazer uma pergunta para vocês dentro desse processo. Falando sobre vida e morte, sobre bênção, e perdas, maldição. Essa pergunta está baseada no versículo do capítulo 16, no versículo 26 de Mateus, que vai dizer assim: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Vocês têm resposta para isso? Vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que Jesus Cristo diz lá em outro versículo? Aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que por amor de mim perder a vida, deixá-la-á. Isso? Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender e pegar o entendimento que eu estou querendo trazer sobre a questão do livre-arbítrio dentro dessa palavra que está em Gênesis. Como eu disse, eu não ia entrar na vertente do fato de o homem ter desobedecido a Deus e pecou. Eu estou entrando na vertente de que ele recebeu a permissão de Deus para fazer o que quisesse, mas ao mesmo tempo recebeu uma ordem de algo que não poderia. Ou seja, você tinha 1 milhão de opções, mas a única opção que não podia foi a que você escolheu. Vocês estão entendendo agora? Aleluia. Veja como é incrível a natureza do homem. Muito embora o homem tenha sido feito à imagem e semelhança de Deus. Vamos caminhar. Dentro dessa proposição, o que eu trouxe para vocês foi o seguinte: livre-arbítrio versus renúncia, que seria o título dessa pregação. O livre-arbítrio versus a renúncia. O que quer dizer isso, irmãos? Eu fui fazer umas pesquisas e ouvi que o livre-arbítrio, ou livre-alvétrio, que quer dizer tem o mesmo significado, gramaticalmente ele é um substantivo masculino. Filosoficamente falando, livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher uma função da própria vontade, isento de qualquer condicionamento, motivo ou causa. Ou seja, você escolhe ser o que quiser, fazer o que quiser, da forma que quiser, onde quiser, quando quiser, dentro da sua própria vontade, porque o Deus soberano, supremo, Ele que pode fazer todas as coisas, e deu a você, a mim e a todos os seres viventes o direito de escolha, que se chama livre-arbítrio. E o que fazemos com esse livre-arbítrio? Será que sabemos usar o livre-arbítrio? Será que o livre-arbítrio é algo tão bom assim para o homem? Será que o livre-arbítrio dá poder ao homem? Ou é só uma questão de saber usar? São questões importantes que nós poderíamos passar horas e horas a fio, como eu tive o tempo que tive para pensar. E eu não sei dizer a vocês: será que eu saberia usar bem o meu livre-arbítrio? Bom, por que tu está perguntando isso? Você não usa seu livre-arbítrio? Não, hoje não. Eu entreguei todas as minhas vontades na mão de Deus. Eu decidi que viveria conforme a vontade dele. Eu posso até decidir uma roupa que eu gosto, uma comida que eu gosto de saborear, um local que eu gosto de ir, mas as demais coisas que correspondem ao Espírito, eu prefiro que Deus tome a direção e me indique, me encaminhe. Porque o livre-arbítrio, irmãos, é algo perigoso. Nós vamos ver mais adiante isso que eu estou falando aqui. Religiosamente falando, o livre-arbítrio é algo que Deus, por ser tão generoso, e Deus é generoso, Deus é amor verdadeiro, puro e pleno. Ou não é? Deus é amor. A palavra síntese de Deus é amor. Tanto que o maior dos mandamentos qual é? Pois é, o amor
está acima de todos os outros mandamentos. Ele não os anula, mas ele é maior que todos os mandamentos. O amor. Então, ele por amor e por generosidade, ele nos permite, através do livre-arbítrio, decidir o que queremos. Ele nos permite que nós venhamos plantar aquilo que nós queremos. Nós queremos plantar alguma coisa que nós plantemos. Mas precisamos entender que pela justiça dele, divina, pela justiça divina dele, você vai colher também o que plantou. Não pense que você vai plantar maçã e vai colher melancia. Quem planta o bem, vai ceifar o bem. Quem planta o mal, vai ceifar o mal. É uma lógica espiritual que não tem como você passar em branco. A sua escolha define a sua colheita. Deus é bom e generoso, Ele lhe dá esse direito, mas Ele é justiça. Você tem um livre-arbítrio, mas Ele é justiça. Você não vai passar em branco. Se você fizer aquilo que apraz a Deus, você vai colher aquilo que Deus vai lhe dar de bom e que apraz a Ele também. Mas se tu fizeres o mal, tu vais colher algo dentro da qualidade do mal. Não tem como ser diferente, é inevitável. Você não pode adoçar um suco com sal e querer que seja doce, porque sal é sal e doce é doce. É a questão de escolha, irmão. Escolha. O livre-arbítrio nos dá a escolha. Mas já parou para pensar na colheita? Já parou para pensar se você usa corretamente ao ponto de colher coisas que vai lhe satisfazer verdadeiramente, que ainda assim você vai estar ligado a Deus? Você pode colher coisas que pode ser agradável à sua carne, à sua vontade, mas será que está ligado a Deus? O que é importante para você hoje? Você ter seu direito de escolha ou ser agradável ao Senhor, ao ponto dele prover, porque Ele é Deus de provisão. Ele é Deus de amor, Deus de misericórdia, de compaixão. Deus é um Deus zeloso. Pode ir para a Bíblia, todos, desde Gênesis até Apocalipse, todos aqueles que trabalharam para Deus, Deus protegeu e cuidou. Veja Moisés, o cuidado que Deus teve com Moisés. E Moisés foi punido, porque pelo livre-arbítrio dele, ele reagiu da forma que ele reagiu. E pagou um preço. Mas Deus foi zeloso com Moisés. Nem o corpo de Moisés ele deixou à toa, para que ninguém fizesse coisas erradas, nem o adorasse. Não pense que Deus é bobo. Deus, ele vê além do que a gente pode ver. Ele enxerga adiante. Eu não estou fugindo da vertente da palavra não, mas em Deuteronômio tem uma parte em que Deus não permite que o homem o veja. Ele apareceu na sarça ardente, porque ele sabia que se o homem conseguisse a imagem dele, eles iam fazer imagem em pedra, em madeira, em ferro, seja lá o que fosse, e adorar aquela imagem. Deus não quer que nós o adoremos em imagem, Ele quer em espírito e em verdade. Né? Então, amados, esse fato de Deus ser bom e lhe dar o direito ao livre-arbítrio, porém você vai ter que colher dentro daquilo que você plantou, quer dizer que dentro da sua onipotência, Ele não impõe. Ele poderia impor. Você não vai escolher isso porque eu não quero, você vai se dar mal, você vai ficar com isso aqui. Ele é poderoso, quem ia dizer não? E quem dissesse não, será que conseguiria através do não vencer a Deus? Ou ia fazer o que Deus queria? Deus é onipotente. Ele pode sim todas as coisas. Então, Ele não impõe o seu poder sobre a vontade das escolhas individuais daqueles que Ele criou. Do ser. Ele criou o ser humano, mas Ele não impõe a vontade dele. Ele dá o direito de escolha. Eu estou o tempo todo batendo na minha tecla, porque vamos chegar numa posição que vocês vão entender, por final, o sentido. Essa é uma palavra polêmica. Muitos dizem que são polêmicas, só que eu consegui entender algo da parte de Deus. Ela é polêmica, mas ela tem um sentido único. Em que Deus lhe dá o livre-arbítrio, mas Ele está lhe mostrando, olha, cuidado.
cuidado com o livre-arbítrio. Eu estou lhe pontuando. Lá em cima no primeiro passo que eu falei para vocês, Deus falou o quê? Lembra? Vamos lá. Podes comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do bem e do mal, não. Entende? Ele poderia não ter colocado essa restrição e ela estava lá no meio das coisas. E o homem iria comer. Não é? Porque foi o que eu falei, que 1 milhão de opções, mas o homem escolheu a única que não podia. Entende agora? Então, ele, por ser onipotente, ele não abusa disso e obriga você a seguir o que ele quer e acabou. Se ele obrigasse, ia ser bom pra gente, porque a gente só ia receber coisas boas. Mas ele é tão justo e fiel que ele nos dá esse direito. Mas ele nos indica um caminho. Ele não deixa de indicar o caminho. Estou tentando fazer com que vocês entendam isso. Deus não deixa de indicar o caminho. Apesar de você ter o livre-arbítrio. Só para você ter uma ideia que o livre-arbítrio não é algo tão 100% bom para o homem, não que Deus tenha dado algo mal, porque ele indica um caminho. Amém, igreja? Em Romanos 12, 2, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, eu vou ler aqui a parte de Romanos 12, 2. Não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que Deus, na supremacia dele, de Deus, único, poderoso, onisciente, onipresente, ele nos ensina, né? De uma forma amorosa, de uma forma justa, que Deus é justo. Ele nos ensina, dentro desse tema, dando livre-arbítrio para a gente, a seguinte coisa. Vou mudar aqui a folha, só para me guiar aqui no tema. Ele não dá esse livre-arbítrio. Né? Dentro do amor dele, ele nos dá o direito ao livre-arbítrio e nos ensina sobre esse tema. Contudo, também ele nos alerta da boa, perfeita e agradável vontade dele. Não é isso? Ele nos chama a atenção, olha, façam o que vocês quiserem terem vontade. Mas a minha vontade ela é melhor do que o que vocês escolherem. Né? Aí ele diz a você lá, não imite a conduta do mundo. Né? Renove sua mente. Seja uma pessoa nova e diferente. Para que tenha uma renovação sadia em tudo o que você faz e pensa. Então Deus, ele lhe dá esse direito, mas ele está sempre lhe trazendo um caminho como sugestão para que você não peque, não caia. Né? O que quer dizer então o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a sua legítima escolha do que você quer fazer, viver ou acontecer. Porém, irmãos, no livre-arbítrio nós podemos cair, podemos pecar, podemos encontrar as trevas em nosso caminho e até mesmo a morte. Se dentro do nosso livre-arbítrio nós morremos em pecado, acabou, irmãos. Acabou. Porque Davi diz no salmo dele que na cova ninguém pode louvar ao Senhor. Ninguém pode adorar dentro da cova. Pode? Alguém pode voltar atrás, se arrepender e pedir perdão a Deus na cova, depois de finalizado? Não pode, né? Então, irmãos, quando nós admitimos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, estamos declarando ao mundo espiritual e ao mundo físico, aos homens e a todos que ouvir, aos céus e à terra, que a vontade dele é suprema, é quem prevalece em nossas vidas. Portanto, já não há mais o chamado livre-arbítrio. A partir do momento que nós dizemos, Senhor, eu aceito o Senhor como meu
o único e suficiente Salvador. Cuida de mim, toma conta de mim, direciona a minha vida. Quando isso verdadeiramente entra em nossos corações, nós entregamos verdadeiramente a nossa vida a Deus, não existe mais o livre-arbítrio. Não pode existir o livre-arbítrio odiar a vontade de Deus. Aquele que tem a vontade própria ainda não está convertido ao Senhor verdadeiramente, porque o livre-arbítrio só existe para o homem que não é convertido ao Senhor. O livre-arbítrio é só para quem não é convertido a Deus. Quem é convertido a Deus vive debaixo da soberana vontade de Deus. E quando você vive nela, é mais difícil de você errar. Você está mais propenso a seguir as declarações do Espírito, a seguir a vontade de Deus. O Espírito se revela mais fortemente a você. Você consegue perceber e entender a vontade de Deus e não reagir carnalmente a certos momentos de sua vida. Porque nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Para ter bom ânimo é preciso estar na presença do Senhor, é preciso ter comunhão. Vocês estão entendendo agora o teor, a força do que quer dizer o livre-arbítrio? Entende, irmão? Aleluia. O Senhor fala assim, ó. O livre-arbítrio já não faz mais falta. O seu amor nos preenche. É verdade ou não é? O amor de Deus não nos preenche quando nós abandonamos o livre-arbítrio e nos dedicamos inteiramente a seguir a vontade perfeita, agradável e fiel do Senhor? Esquecemos, não temos mais essa vontade dentro da gente. Já não existe mais esse livre-arbítrio. Só existe a vontade do Senhor. Amém, igreja? A palavra de Deus vai dizer em Mateus assim, ó. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vinde a mim todos que estão cansados e tristes, aprendei de mim que sou humilde e manso, e tereis paz e descanso. É isso que você encontra quando você admite que Deus tem soberana vontade sobre sua vida. Você encontra paz e descanso. Você não carrega mais um fardo leve. O jugo a que você está submetido agora é suave. O jugo do Senhor, ele é suave. Ele é amor. Né? E o fardo é leve. Levíssimo, como diz a palavra, né? Lá em Mateus 11, 28 e 30. Diz isso aí. Finalizando a palavra, meu irmão, já encerrando a minha oportunidade aqui, eu vou finalizar com Isaías 1, 19 ao 20, que vai dizer assim, olha, amados, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Então, irmão, existe livre-arbítrio dentro dessa palavra? Existe. Deus lhe dá o livre-arbítrio de escolher e comer o melhor dessa terra ou ser rebelde e morrer, né? Devorado à espada. Devorado à espada aqui é uma linguagem antiga. Você pode morrer pagando o preço por coisa errada nos tempos atuais, como nós vimos aí muitos perecerem pela escolha que fez. Né? Nós vimos o mundo aí sobrecarregado com as drogas, com o tráfico, né? Com a corrupção imensa, principalmente nos meios políticos. A corrupção é triste, é lamentável. As corporações ditas de segurança que deveriam nos proteger, a corrupção trabalha destruindo a índole, o caráter e a obrigação que se comprometeram, né? A fé também sendo vendida e muitas pessoas sofrendo porque não conseguem a cura, porque muitas das vezes a fé é vendida. Ela está sendo natural, ofertada, como a própria palavra de Deus diz. A fé é gratuita. Deus dá o amor gratuitamente. Ele não dá a palavra dele cobrando nada. Os que cobram aí estão cometendo erros, estão na corrupção, né? É por isso que eu repito essa palavra. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ele te dá esse direito. Mas também ele te diz, se recusar e for de rebelde, sereis devorados à espada. Ele te dá o direito à escolha.
Você que vai ver, vai decidir qual que é melhor para você. Né? Porém, ele lhe dá um caminho. Ó, estou te dando isso aqui como bom, mas se você fizer errado, vai acontecer isso aqui. Então, irmãos, quando você entrega verdadeiramente seu coração a Deus, quando você realmente está entregue àquilo da palavra que Ele trouxe, você não tem mais livre-arbítrio. Acabou o livre-arbítrio. Então, para finalizar, encerrar aqui, e desde já agradecendo a Deus, porque o Senhor colocou algo no meu coração através dessa palavra muito importante, que isso me encheu bastante. Espero que vocês que ouviram, ou quem vai ouvir, venha se encher com o que está sendo dito aqui. Porque eu procurei enfatizar bastante aquilo que Deus colocou fortemente no meu coração. Que diz assim, ó, o livre-arbítrio, irmãos, é oposição à renúncia. Renúncia é verdadeiramente estar na presença do Senhor, é estar verdadeiramente convertido, entregue ao amor e à palavra dele. Livre-arbítrio é oposição à renúncia. Quer que eu prove isso? O Espírito é opositor à carne, assim como a carne ao Espírito. Né? A carne milita contra o Espírito contra a carne. Não é assim que está na palavra? Portanto, o Espírito aqui é a renúncia. A carne é o livre-arbítrio. E assim eu encerro a minha oportunidade, agradecendo e louvando a Deus, porque essa palavra ela me tocou bastante. Eu espero e desejo que muitas pessoas venham ser impactadas com esse sentido, pois verdadeiramente o livre-arbítrio lhe dá o direito por justiça, porque Deus é justo, mas tem que tomar cuidado com ele, porque quem não renuncia à carne não consegue ter controle, e pode ser que o livre-arbítrio leve ao fim, né? Então, prefiram seguir as oportunidades e o direcionamento que o Senhor dá. Escolham a vida, porque Ele tem vida em abundância para te dar. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Em nome de Jesus, amém.